Olá, hoje estas mini aulas de apoio, de relacionamento entre pesquisa em andamento e conjuntura mundial, hoje estão num horário excepcional, porque é uma situação excepcional. Quer dizer, o mundo está à beira de uma guerra econômica que pode ser de grande dimensão. A Alemanha suspendeu o certificado de funcionamento do Nord Stream 2, que deve ser o maior gasoduto do mundo, e isso não é o maior em extensão, tem 1.230 quilômetros, isso não é o maior em extensão, é o maior em importância em virtude do investimento, é um investimento russo, o investimento da Gazprom. O gasoduto começa na Rússia, termina na Alemanha, e o investimento da Gazprom foi de 10 bilhões de euros. E a Gazprom esperava que o gasoduto entrasse já em funcionamento para ter retornos ainda este ano. Esta suspensão alemã desse Nord Stream 2, então, coloca de novo o problema das dependências entre fornecedores e clientes. Muita gente na Europa criticou a Alemanha de aceitar o projeto, dizendo que a Alemanha ia ficar na dependência da Rússia em termos de fornecimento de gás. A Alemanha dizia que a Rússia também ia ficar na dependência da Alemanha, porque necessita de vender o seu gás. Assim, esta situação, bom, o Nord Stream 1, que é o anterior, parece que continua em funcionamento, e o Nord Stream 2, esses Nord Streams significam que a Rússia está extraindo cada vez mais gás do seu norte, cada vez mais voltado para o Ártico, e que estes streams, vindo pelo Báltico, por baixo do Báltico, encurtam muito a distância em relação às travessias da Ucrânia, embora a Ucrânia tenha ficado muito descontente com essa construção, porque lhes retira então direitos de passagem, taxas de trânsito, que são muito importantes. Eu penso que os gasodutos e os oleodutos que funcionam através da Ucrânia também ainda estão em funcionamento, mas com esta posição alemã em relação a não certificar o Nord Stream 2, não deixar iniciar o funcionamento de um projeto que poderia encaminhar 55 bilhões de metros cúbicos ano, é claro que isso prenuncia que outras posições podem vir a ser tomadas se a Rússia mantiver, como se prevê, a sua posição em relação à Ucrânia. A Alemanha contava muito com este projeto porque queria se transformar numa espécie de hub, ou seja, grande centro de irradiação na distribuição de gás para o conjunto europeu, para a maior parte da Europa. Há uma pequena parte da Europa, Península Ibérica, que não recebe por aí, recebe através da Argélia. É claro que as distâncias são muito menores. Ora, nesse momento, tanto a Alemanha quanto outros países da União Europeia e os Estados Unidos estão estudando alternativas ao fornecimento do gás da Rússia. E essas alternativas são complicadas, porque elas implicam desde logo transporte marítimo em grande escala, e não há nenhum país neste momento que tenha capacidade, tenha terminais com capacidade para receber gás nesse volume, nessa dimensão. Atenção que a Rússia, em média, nos últimos 2 anos, vendeu para a Europa 175 bilhões de metros cúbicos de gás por ano, em cada um dos anos. Só para terem uma ideia da comparação, a China, que é considerada também um cliente da Rússia em gás, que até poderia ser cliente alternativo, isso tudo está muito longe. A China compra da Rússia apenas 12 a 13 bilhões de metros cúbicos, quer dizer, menos de 10% do que compra a Europa. Então, quer dizer, a Europa tem dificuldade de se ver livre do fornecedor russo, e o fornecedor russo não tem condições no imediato de dispensar o cliente europeu. Muita gente diz que a Rússia pode resistir a isso, porque tem uma almofada que é o seu fundo de reserva, as suas divisas, que é da ordem, a Rússia diz 600 bilhões de dólares, pode estar dizendo muito, se faz muito em guerra econômica, dar meios acima daqueles que realmente existem, mas se forem 500 ou 450 bilhões, é muita coisa. Só que é muita coisa, mas os fundos de reserva sofrem erosão com muita rapidez. Ou seja, que as necessidades da Rússia, se corta a exportação, em termos importantes, uma parte importante da exportação russa de gás, essas reservas vão sofrer uma erosão muito grande. Então aqui é uma guerra de resistências para ver, nesse aspecto crucial, quem é que resiste mais. No mês de outubro, exatamente outubro do ano passado,
quando os preços do gás já tinham disparado, tinham subido 119% na Alemanha, 149% na França, a Rússia, a Gazprom, deu umas interrompidas no fornecimento do gás, dizendo que era por problemas técnicos, depois disse que era por gestão de estoque, muita gente pensou que era intencional para fazer subir os preços. E agora muita gente está dizendo que foi intencional para avisar a Europa do que podia acontecer. É claro que esses aspectos, naquela altura, já chamaram a atenção da Europa para fontes alternativas, e então os europeus começaram pensando na Noruega, mas a capacidade de fornecimento norueguesa é limitada, a não ser que se façam novas grandes descobertas no Mar do Norte, e se pensou sobretudo, e aí a diplomacia americana foi muito ativa, se pensou sobretudo no Catar, que tem uma capacidade de exportação de gás muito grande, é um dos maiores produtores mundiais. E mais perto da Europa ainda, então, a Argélia, que já fornece para a Península Ibérica, mas essa está muito próxima, e a Líbia. Se realmente a Líbia for considerada como fundamental nesse fornecimento alternativo, eu tenho quase certeza que essas guerras da Líbia vão parar da mesma forma que começaram, assim de repente. De maneira que este fato é importante aqui para a nossa pesquisa aqui no Atlântico Sul, porque esta segunda fase da pesquisa implica analisar as consequências do que se passa à escala mundial aqui na bacia do Atlântico, sobretudo aqui no Atlântico Sul. Ora, o Atlântico Sul tem sofrido diversos efeitos de guerra econômica. Uma das maiores guerras econômicas de toda a história da humanidade, que foi a escravatura, se passou por aqui. A escravatura é guerra econômica. Raptar pessoas para explorar o trabalho delas, milhões delas, é claro que esse é o máximo de guerra econômica. Mas teve outras em seguida e isso será trabalhado aqui dentro do projeto. Para aqueles que me acompanham no projeto, só é importante sublinhar que vamos ter consequências disso, ou seja, do que está acontecendo na Europa. Vamos ter consequências no preço do combustível. E se tivermos no preço do combustível, vamos ter consequências em tudo. Aqui no Brasil estamos com uma taxa de inflação já de 10%, outros países da região estão com mais, Angola está com cerca de 30%, a África do Sul está ultrapassando o teto fixado pelo Banco de Reserva, de maneira que logo nesse ponto de vista vamos ter esse problema. Outros problemas que podemos ter, essa guerra econômica se intensificar muito. O Atlântico Sul é um ponto de trânsito mundial muito importante para combustível, mas não só para combustível, inclusive para destino de produtos. E esse destino de produtos, esse relacionamento internacional de grandes economias da área, como é o caso do Brasil, como é o caso da África do Sul, mas mesmo de economias menores, como é a Nigéria, como é a Angola, como é a Argentina, como é a Venezuela, todas essas economias serão afetadas por isso. Então, a partir de hoje, nós temos aqui um desafio muito grande. É que guerra econômica, o objetivo da guerra econômica, quando é à escala macro, é claramente para reduzir, para levar à rendição, para diminuir a capacidade produtiva do inimigo, do adversário ou de um vizinho de quem não se gosta. Estou falando de vizinho em termos geográficos, é claro. Há também guerras econômicas à escala muito localizada, obrigar o adversário a fazer nossa vontade num ponto específico. Por exemplo, a guerra econômica entre os Estados Unidos e a China, que é uma guerra feita através de taxas alfandegárias. O objetivo é estabelecer novos termos de troca. E, finalmente, há aquelas guerras econômicas. Aqui o Atlântico Sul teve uma importante, foi aquela guerra econômica com sanções à África do Sul, que contribuiu muito para a queda do apartheid. Agora, os próximos dias, nesta evolução de medidas de sanções econômicas, nós vamos ver quais são as próximas batalhas desta guerra econômica, e isto é naturalmente muito importante para nós todos, do ponto de vista teórico na academia, do ponto de vista prático no dia a dia da nossa sub-região.